Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional certificado em segurança e privacidade e você está no Conversa Segura, um bate-papo com profissionais da área de segurança para saber um pouco mais sobre a história desses profissionais e até para que você possa também se inspirar e seguir essa carreira na área de segurança da informação. Eu sou o Fábio, então vou me audiodescrever. Eu estou usando uma camisa preta, estou sentado, tenho o cabelo repartido, uso óculos e sou uma pessoa branca. E estamos aqui hoje com o nosso convidado, o meu grande amigo, e não poderia deixar de trazê-lo aqui para esse bate-papo, o Eric Herdy, com quem eu tive o prazer de trabalhar na IBM. E, Eric, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Cara, realmente é um enorme prazer, né, estar em mais um projeto aqui com você. Você que é um amigo de longa data, já trabalhamos juntos, né, na IBM, em vários projetos na área de segurança, então é realmente uma honra e um prazer estar dividindo aqui esse bate-papo com você. Me descrevendo, eu sou o Eric Herdy, sou head da área de segurança da informação, tenho 25 anos na carreira de segurança da informação. Tenho 1,78 m, sou branco, careca, estou um pouquinho acima do peso ali com meus 94 quilos, mas estou trabalhando para dar uma diminuída na barriga. Não uso óculos, né? Estou de camisa preta também. Estou sentado aqui no meu escritório de casa, no meu home office, e estou aqui hoje para a gente bater esse papo super gostoso sobre a carreira de segurança da informação. Bom, vocês viram então que a gente fez essa audiodescrição. Hoje nós vamos abordar aqui o tema dos profissionais com deficiência, e é por isso que a gente se apresentou, para que as pessoas que estejam ouvindo e são deficientes visuais possam compreender, fazer a imagem das pessoas que estão aqui, que você vê pelo vídeo, né, das pessoas que estão aqui falando sobre este tema. E para quem ainda não te conhece, Eric, o que você faz na área de segurança hoje? Hoje eu sou head numa empresa de prestação de serviços, né? E como talvez 80% do meu tempo, 90% da minha carreira foi como prestador de serviço, e agora não é diferente. Algumas, para a gente colocar aqui na posição, alguns chamam de gerente sênior, outros de head, mas tá ali, né? Um cargo acima de gerente, abaixo ainda um step antes de um cargo de direção, mas já numa linha executiva, cuidando ali de uma área inteira de segurança da informação da empresa. Maravilha. E você, obviamente, não começou nessa área, né? Como que foi o seu começo na área de segurança da informação? Você é formado em tecnologia? Você passou um tempo em tecnologia e depois veio para a área de segurança? Como foi o seu começo? Cara, vou começar comentando de uma coisa que talvez os mais jovens não conheçam, mas acho que a gente que tem um pouquinho mais de idade vai lembrar do Odyssey, que era aquele videogame que tinha um tecladão lá na frente. Cara, ali, quando eu vi, quando meus pais me deram esse videogame, ali nasceu a vontade de trabalhar com tecnologia, quando eu vi aquele teclado. E aí eu fui fazer o segundo grau de processamento de dados, já sabendo, né, que seria uma carreira que eu gostava. Fui fazer a faculdade de ciência da computação, fiz a faculdade de ciência da computação. No meio da faculdade, eu já comecei a trabalhar na área de infra, né? Acho que segurança ainda estava também muito no início. Eu não conhecia, e eu comecei a trabalhar na área de infraestrutura. Consegui um emprego como terceirizado na Embratel, né, para trabalhar no NOC da Embratel, né, depois virou SOC, né, o NOC é o Networks Operation Center, é um centro de operações de redes, e depois virou SOC, Security Operation Center. Então, ali eu comecei a botar o pezinho na área de segurança, né, comecei então, bem de baixo mesmo, né, aquela posição que ninguém queria, que era trabalhar de madrugada monitorando. Aí eu vi que eu precisava fazer um curso de segurança e, por coincidência, caiu, né? Alguns dizem que é sorte, outros dizem que você está no lugar certo, no momento certo. Enfim, a conjunção de coisas, um colega que trabalhava comigo falou assim, olha, eu comprei o curso de uma tal de Módulo Security Solutions e eu tenho um curso de MCSO, né, que era uma grande certificação
na época de segurança, a gente está falando de 22, 24 anos atrás. E eu fui, né, ele falou, olha, eu comprei o curso, não vou poder fazer, você não quer comprar? Eu lembro que eu liguei para minha mãe, falei, mãe, você me empresta o dinheiro para comprar um curso de segurança? Eu nem sei bem o que é isso aí, mas eu acho que eu vou. Aí ela falou, vê se não vai fazer besteira, hein, menino? Comprou, me deu o dinheiro, para mim era um valor muito alto, eu lembro, que o curso era R$ 5.000 e eu paguei Caramba. R$ 1.000 para comprar desse rapaz, né? Então, né, um grande medo, R$ 1.000 a 25 anos era um grande investimento. Durante o curso, eu fui convidado também de novo para entrar nesse modelo de monitoração de MSS, que na época era o Bruce Schneider estava trazendo isso para o mundo, e no Brasil era uma grande novidade. E a Módulo tinha um projeto no data center da Telemar, no Rio de Janeiro, que era a T-Next, e a gente estava lá criando do zero a monitoração, né? A gente estava monitorando o ambiente de redes desse data center. E aí a gente começou ali, eu tive meu primeiro contato com o Linux, né? A gente começou a monitorar com aquele tail-f/grep e olhava passando ali na tela os logs e a gente começava a identificar as assinaturas de ataques, né? A gente usava como dashboard o DMARC para poder visualizar as assinaturas, identificar os ataques. Então, ali que eu comecei. E eu entrei numa posição que ninguém queria. Eu era o folguista. Então, eu trabalhava um dia de madrugada, no outro dia de manhã, no outro dia de tarde, no outro dia eu tinha folga. Aí depois o ciclo se renovava. Então, ninguém queria essa posição, mas foi a oportunidade que eu vi para começar. E aí, ali eu foi meu início, né, na área de segurança. De lá para cá já são 25 anos aí na área de segurança. Então, de infraestrutura, pulei para a segurança da informação. E lembrando que nessa época os cursos da área de segurança eram cursos presenciais, né? Não tinha a internet como a gente tem hoje, a facilidade das aulas online, dos cursos que você compra, não é? Como que era isso? Era sala de aula mesmo? Quanto tempo de curso que foi? A módulo tinha o MCSO, o módulo 1, que era todo teórico, era toda a parte técnica, né, de segurança. A gente aprendia sobre IDS, IPS, firewall, logs, Linux, né, para firewall, para utilizar na avaliação de ambiente. E o módulo 2 era um módulo mais conceitual, né? Então, falava ali sobre o que hoje a gente chama da ISO 27001, o NIST, mas a área mais conceitual. Então, o técnico ele era mais focado no analista de segurança e o módulo 2 era focado no consultor de segurança. E eu fiz os dois, né? Então, tive ali uma boa base e, sim, era um curso presencial, né? A gente está falando de 20 anos atrás, não tinha o conceito que para a gente hoje é comum a gente estar aqui assistindo, de repente, uma videoaula, fazendo um lab virtual aqui da nossa casa. A gente sabe que a pandemia transformou isso, a gente vai falar disso mais para frente, mas há 20 anos atrás, desculpa, de maneira alguma, ele era presencial, né? Era quadro, o lab era ali na hora mesmo, cada um com seu notebook subindo no ambiente, né? Uma VM e fazendo ali um lab no seu notebook para poder aprender com um professor ali no quadro na frente. Esse era o modelo de treinamento que a gente tinha na época. Eu costumo dizer aqui, Eric, que muitas pessoas elas migram de departamentos, né? Então já começa na área de tecnologia e depois migra para a área de segurança. E você me contou que a sua história foi um pouquinho diferente porque você teve essa oportunidade de fazer o treinamento. Mas, pelo que eu estou notando aqui, para você fazer esse curso da Módulo, você teve que ter uma base antes. Você chegou a fazer faculdade antes ou depois? Como que foi isso? Complementar a área de tecnologia para chegar nessa área de segurança. Como que você fez? É bem lembrado, Fábio. Na época eu lembro que assim, eu vou contar uma coisa aqui, mas eu acho que acho que cada um acaba se identificando. Quando eu comecei na faculdade de ciência da computação, eu vou confessar que na época desenvolvimento para mim era um bicho de sete cabeças. Eu olhava as linguagens de programação, Java, que ainda já tinha na época, C, C++. Para mim era aquela coisa de, cara, o que eu preciso saber para passar de ano? Mas quando eu comecei a ver redes,
né? A camada iso-OSI, né? A camada 3 de redes, ainda até a camada 7. Né? Olhava ali, máscara de rede, aquilo fazia um sentido para mim na minha cabeça, que não tive dúvidas, foi para onde eu fui. Trabalhar com redes. Então, quando eu fiz redes 1, redes 2, tinha já a, a disciplina de segurança 1, segurança 2, né? E foi na época que eu entrei na módulo. Então, assim, a teoria de conhecer banco de dados, a teoria, já tinha banco de dados 1, banco de dados 2, eu já estava mais ou menos no meio da faculdade. Já tive redes 1, se eu não me engano, eu estava em redes 2. Aí você já começa a ver segurança, porque você já teve os conceitos de redes e de banco de dados e de programação. Então, eu já tinha os conceitos, né? Dei a sorte de começar a trabalhar na Embratel, então já entrei ali numa grande empresa para trabalhar com infraestrutura de redes, cuidar da parte de redes do data center. Então, eu já comecei, de novo, sorte de usar teoria e prática no mesmo momento da carreira, no início da carreira. E quando veio segurança, foi uma coisa muito, muito bacana, porque eu já tinha entrado no módulo e os professores sabiam. Então, o professor dava aula de segurança 1, e o professor perguntava para mim, Eric, tá certo? É isso mesmo? Então, já tinha aquela coisa de, cara, o cara trabalha na módulo. O que eu estou falando aqui naquela teoria, ele já faz na prática há muito tempo. Então, a teoria me ajudou muito, porque ela me mostrou assim, olha, tá aqui a teoria, e você já usava na prática. Então, era quase que, ao mesmo tempo, né? De noite você estudava, de manhã você já colocava em prática. Isso me ajudou bastante a me desenvolver na carreira, a iniciar minha carreira. Hoje a gente tem os cursos de graduação na área de segurança, né? E não é incomum nós vermos profissionais da área de segurança que estão lá só para tirar o canudo, né? Só para concluir a graduação, porque aprender a área de segurança, ela não necessariamente precisa ter faculdade, mas é bom, né? Ter a graduação e tudo mais, né? A gente vê pelo Verdade. seu sotaque, né? E eu já te conheço, obviamente, que você, e acabou de falar, né, que você morava no Rio de Janeiro. Muitas das pessoas que eu entrevisto aqui vêm de cidades pequenas. Eu vim lá do Paraná para São Paulo, porque na minha cidade não tinha muita oportunidade. Mas o Rio de Janeiro é diferente. O Rio de Janeiro tinha oportunidades, tinha empresas grandes. O que te fez mudar para São Paulo, né? Para quem não sabe, hoje você está baseado em São Paulo. Como que foi essa sua história de mudar do Rio de Janeiro para São Paulo? Eu trabalhava numa empresa, né, que foi essa que... Olha que interessante. Eu trabalhava na Módulo, a Módulo tinha dois gerentes que cuidavam desse projeto, né, de monitoração, e eles decidiram montar a própria empresa de monitoração, de MSS, puramente. E aí nasceu ali a DSEC, Digital Security Services, e eu fui para lá, né? Eu já monitorava, então o pessoal me convidou, a gente começou ali a monitorar os clientes, e fiquei 4 anos nessa empresa, eu já ainda estava no Rio de Janeiro, e de uma maneira natural, os clientes de São Paulo começaram a ficar em maior número, e eles abriram uma filial aqui em São Paulo. Eu fui o primeiro. Eu lembro que o sócio, o Gustavo Souza, me convidou, falou, olha, eu estou indo para São Paulo, estou me mudando para lá e a gente vai crescer e tal, vamos com a gente. E eu fui o primeiro funcionário da DSEC que veio para São Paulo, né? Ainda num escritório, no virtual office e tal, e daí ela foi crescendo. Eu vim como analista de segurança, né? Eu já tinha também, olhando minha carreira, eu já queria dar o próximo passo e virar gerente de projetos de segurança. E aí eu vou pegar um link um gancho de uma coisa que você falou agora há pouco, que para mim foi primordial na minha carreira, que foi a decisão de qual MBA eu faria. Eu busquei um MBA na área de gestão de projetos. Eu já tinha 7 anos como analista de segurança, então eu tinha uma boa bagagem técnica, né, de mão na massa, ali a gente chama de hands-on hoje. E eu falei, legal, quero dar o próximo passo e gerenciar projetos. Um parêntese aqui, eu olhava aqueles caras de terno e gravata atrás do computador, sem fazer nada. Eu falei, eu quero ser esse cara aí, ó. Não trabalha, ganha bem, né? E quero lá. E aí eu tive uma decisão, olha que interessante. Para quem está nos ouvindo e começando na carreira, não sei se é o melhor exemplo, mas foi o meu e funcionou muito bem. Eu tinha duas opções. Fazer um MBA meia boca, né?
mais baratinho, e eu lembro, hein, de R$ 600 na época, Caramba. não vou dizer a instituição, e trocar de carro, porque eu tinha um Sport velho. Eu falei, caramba, que eu podia trocar de carro, né? Pegar metade Uhum. do salário ali, pagar e tal. Ou eu posso comprar, né, um canudo mais importante, mais pesado no mercado, que era o da FGV. E Uhum. eu optei. Falei, não, eu vou investir primeiro na carreira, o carro eu compro depois. E eu fui fazer o MBA na FGV, que na época era R$ 1.200 a mensalidade, era o dobro. Por isso que eu falei, né? Era mais baratinho ir o carro ou comprar a FGV. Primeiro eu fui, sim, por um nome, né? A FGV tem um nome grande no mercado, mas eu aprendi tanto com os professores, com o que eles traziam para a sala de aula, que fez a diferença na minha carreira. E foi justamente no meio do curso eu vim para São Paulo. Então, de novo, eu tive sorte na minha carreira, na minha vida, vir para São Paulo, né, onde as maiores empresas estão, as melhores oportunidades estão aqui, e eu estava fazendo um dos melhores MBAs, né, no mercado. Então, casou tudo isso para me, de novo, construir pilares muito fortes da minha carreira no início. Acho que isso me ajudou bastante a me desenvolver. Né? Virei professor da GV, né? Eu tive Exatamente outros isso que eu ia convites. tocar nesse assunto. Você chegou a virar professor da FGV, né? Eu terminei o MBA em 2006 e como eu cuidava de segurança, o coordenador falou assim, que tal você dar aula de gestão da disciplina de gestão de riscos? Porque a gente já falava muito de riscos na área de segurança. Então, foi natural também o convite. Hoje eu dou aula de gestão de escopo, de tempo, de recursos humanos, que agora a gente chama de pessoas, e de riscos, que eu ainda estou lá. E, graças a Deus, desde 2009 até agora, estamos em 2022, para quem nos ouve, já estão aí mais de 12, 13 anos aí como professor também, que é uma outra carreira que eu tenho bastante orgulho de falar sobre ela. Bacana. A gente vê que você dedicou boa parte da sua carreira em segurança na área de projetos, consultoria, que eu pessoalmente, eu também gastei meu tempo, investi, né? Vamos dizer gasto, mas eu investi meu tempo nessa área de consultoria. Eu tive poucas oportunidades de ser o profissional que ficava lá comprando ou atendendo uma única empresa, porque esse mercado ele é bem mais dinâmico, né? Então, até algumas pessoas me perguntam, o que você me sugere, ser consultor ou ser analista? Eu falo, se você gosta de mais dinamismo, consultoria é melhor, porque você vai estar cada dia numa empresa e tal. E a gente que é consultor, a gente coleciona muitas histórias de projetos que deram muito certo, projetos que deram muito errados, né? Não quero entrar no mérito do projeto que deu certo, que deu errado, mas, Eric, me conta um projeto que você fala assim, puxa, esse aqui foi um game changer na minha carreira. Foi esse projeto aqui que me fez mudar meu mindset ou que me impulsionou. Qual que foi o seu projeto mais desafiador? Olha, eu vou citar dois projetos que eu conto em histórias em sala de aula, conto em conversa com colegas, com profissionais, com clientes, com parceiros. Um foi, acho que, o mais desafiador que eu tive na minha vida, na minha carreira. Foi numa empresa de telecom aqui no Brasil e a gente estava implementando firewall na rede 3G, não tinha nem 4G ainda na época, e a gente tinha que implementar firewall em 12 localidades desse cliente aqui no Brasil. E foi um projeto muito desafiador porque o escopo foi muito mal definido, foi muito mal vendido. Né? Eu posso dizer que venderam um Fusca para carregar 5 elefantes. E a gente passou ali uns bons 2 amargos anos é, tentando colocar para funcionar e não Uhum. funcionava. Só para quem está ouvindo aqui, né, não vou entrar em detalhes muito pesados técnicos, mas você imagina assim, a gente botava o firewall na rede, né, ele ativava ele na madrugada e até 8 da manhã ele ficava funcionando bem. 8 da manhã, acho que o pessoal começava a acordar e ligar os celulares então ele tinha que conectar, né? E o throughput dele estava estimado para algumas milhares de conexões simultâneas, de conexões por segundo. E para você ter uma ideia, o Fire não aguentava nem 10, 12%. Então, quando chegava a 10, 12%, né, de utilização, o Fire caía, porque ele não aguentava a quantidade. Cara, veio um engenheiro do estado
Unidos. A gente passou madrugadas olhando, analisando, olhando log, olhando conexões, o que acontecia, olhando o hardware, fazendo troca, tira um hardware, põe outro. Foram 2 anos que, infelizmente, foi um projeto que realmente não foi para frente. Né? Quando a gente olhou os números, viu que ele nunca funcionaria. Você tem uma ideia, era um chassi de uns 4, 5 U's na CPU, no rack, e a estimativa é que tinha que ter 5 racks cheios para poder cobrir. Então, assim, acho que foi um patinete para 5 elefantes. Mas foi talvez o projeto que mais me ensinou a ter resiliência, né? Com o cliente, com o desafio vou colocar uma tecnologia para funcionar. Ali eu aprendi o que é resiliência na prática, na raça. Outro projeto gostoso para a gente comentar, esse foi gostoso, porque foi um desafio de... Cara, eu vou compartilhar com você, porque você fez parte dessa fase desse projeto. Teve um projeto, a gente era consultor juntos, né, no time da IBM, e eu queria ir para a área de segurança, de gerente de projetos globais, né, da IBM. E você me ajudou muito nesse processo. A gente fez até entrevista juntos, né, com o time dos Estados Unidos. Você deve lembrar disso. A gente foi para uma salinha de reunião. Então, você faz parte dessa minha fase da minha carreira. Te agradeço muito por ter me ajudado. Você sabe do que eu estou falando. Sim. Então, parêntese aqui, cara, networking, conhecimento, ajuda dos amigos vale muito mais do que conhecimento técnico na carreira. Mas meu primeiro projeto, Fábio, quando eu fui para a área de gerenciar projetos globais na IBM, foi um projeto de implantação de IPS em 14 localidades de uma empresa química. E tinha localidades, Estados Unidos, tinham 8, 7 nos Estados Unidos, e o resto era no mundo inteiro. China, Brasil, América Latina e tal. E eu fazendo o kickoff do meu primeiro projeto global, tinham 12 americanos no kickoff e eu, único brasileirinho, né, gerente do projeto, fazendo o kickoff. E uma coisa naquele nosso inglês que a maioria das pessoas estudam para falar com uma pessoa, né? Estou falando de pessoas que até aí não tiveram oportunidade de viajar para fora, morar fora, de interagir com um inglês nativo. E eu estava ali no primeiro kickoff, e uma coisa é você falar inglês, por mais que você tenha um inglês ali avançado e tal, com uma outra pessoa que você está prestando atenção, é um diálogo. A outra são 12 pessoas remotas falando ao mesmo tempo numa reunião. E eu ali tentando prestar atenção enquanto eu explicava o kickoff, e eu estou vendo que um cara está falando ali Chile. Eu falei, gente, que palavra é essa? E eu indo no Google Translator e tentando achar, e no Google, Chile não, Philly. Eu falei, gente, que palavra é essa que eu nunca ouvi falar em Philly? Até que alguém fala assim, Eric, me repassa aí o nome das localidades onde vai implementar o IPS. Tudo em inglês, hein? Aí eu falando, olha, tem aqui Midland, Flórida, Nova York, Filadélfia. O cara, aí, ó, Philly. Aí que eu me toquei, que Philly era, né, uma abreviação de Filadélfia. Para quem nunca morou, nunca teve uma experiência internacional nos Estados Unidos, você vai lá saber o que é Philly? De lá para cá foram muitos desafios do inglês. Óbvio, né? O diretor, deixa eu contar o final desse kickoff. O diretor me manda assim, Eric, você está fazendo a ata da reunião, né? E eu pensando, gente, não estou nem entendendo como nós fazer uma ata. O que eu fiz? Jeitão brasileiro, chamei um de cada vez depois, falei assim, ô Fábio, tudo bem? O que você achou da reunião? Ó, eu só vou fazer tal coisa do projeto se o Eric fizer não sei o quê. E não sei o quê. Eu acho que não vai dar certo. E eu ali, ó, anotando tudo, fiz um de cada vez, juntei tudo, amarrei, pronto, tá aqui a ata da reunião. E aí foi meu primeiro desafio num projeto internacional. Foram gratos 5 anos gerenciando projetos internacionais, né, de casa. Foi uma experiência saber lidar com pessoas de outros continentes, de outros países, outras culturas, né, maravilhosos. Né? Outra experiência curtinha, Fábio, eu sei que eu falo muito. Não, pode falar. Tinha uma vez, né, a gente aqui no Brasil, a gente tem muito a cultura do... Primeiro a gente explica, você sabe disso, que você teve as duas experiências, né, tanto a americana quanto a brasileira. Nós primeiro explicamos demais uma história para pedir alguma coisa num projeto.
O americano ele é o inverso, né? Primeiro você pede, ele vai te dizer se dá ou não dá. Se ele precisar de uma explicação, você explica. Nosso chefe, lembra do Robert? Né? Uma Sim, vez ele, num projeto daquele banco, grande sim, projeto que a gente tocou juntos, que ele uma vez falou para mim no elevador da IBM: vocês aqui são muito touch, vocês tocam demais. Olha, eu tenho meu espaço aqui, não passa meu espaço. Eu falei, é verdade, a gente é muito touch. Mas eu vou contar duas experiências legais. Uma com o Robert. Lembra que a gente fazia reunião toda quarta, 9 da manhã, do projeto do banco sim. interno, né, da IBM? Uma vez eu cheguei 5 minutos atrasado. E ele falou, Eric, espera lá fora. E eu Caramba. esperei. Aí acabou a reunião, eu não participei. No final ele me perguntou por que eu cheguei 5 minutos atrasado. Você lembra que ele era militar, né? Sim, Eu expliquei para ele por que era o trânsito, eu morava aqui em Cotia, no meio do mato. Ele, há quanto tempo você mora lá? Eu falei, já tem uns anos, então você conhece o trânsito, você deveria ter saído mais cedo, mas não se atrase mais para as reuniões. E aí ali eu aprendi, né? Tem que, né, o americano ele é muito certo com o horário, ele é muito fiel ao horário, né, dos compromissos. Mas teve um projeto, nesse mesmo projeto, dos IPS, eu tinha que pedir para puxar um cabo de rede de um roteador no switch e tal, para poder implementar o IPS. E eu falei com um cara de Nova York, nova-iorquino. E eu, jeito brasileiro, explicando o projeto, o porquê da necessidade, puxar um cabo de rede para ligar. Ele, Eric, hold on. O que você precisa? Falei, do cabo de rede para ligar aqui, ali. Ok, em 2 dias está pronto. Eu olhei e falei, não é possível, não pode ter sido tão fácil. Eu esqueci alguma coisa. E depois o analista que estava conversando comigo do projeto falou, olha, minha namorada é nova-iorquina. E é assim que eles são, é papo, bora, próximo, acabou. Então, assim, a gente aprende a lidar com culturas diferentes. Então, essa é uma outra coisa muito gratificante da nossa profissão, é poder lidar com culturas, com pessoas, com métodos diferentes, e a gente saber aprender a ser resiliente em cada um deles. Isso também são histórias, né? Que a Ah, gente com tem aí para certeza. contar. É por E é isso que eu muito criei esse canal aqui, assim, de conversar com profissionais, porque, obviamente, eu tenho as minhas histórias, quem me acompanha aqui já sabe algumas delas, né? Então, eu gosto de trazer pessoas justamente para mostrar outros pontos, né? E até corroborar com algumas coisas que eu já falei aqui. Eu me lembro que quando a gente falou dessa reunião que você fez por telefone e tudo, e eu dei uma dica para você, falei assim, cara, começa a gravar a reunião, começa a gravar o áudio da reunião, e aí você faz a ata depois, né? A gente fazia isso mesmo em projetos aqui no Brasil. Se fazia reunião, a gente gravava o tempo todo pelo celular, né? E, obviamente, as pessoas sabiam que a gente estava gravando. É uma maneira, uma saída, né? Principalmente para acostumar o ouvido, essas coisas, para termos da área de tecnologia, de segurança, que são em inglês. Eu me lembro quando a primeira vez que eu vi o AIX, né, o sistema operacional Unix da IBM, né? Aqui no Brasil a gente chama AIX, nos Estados Unidos AIX. E eu falei, o que é o AIX? Aí depois que eu fui me tocar, AIX, o AIX, porque não é um som que você está acostumado a ouvir, né? Então é muito verdade. diferente. Eu me lembro dessa parte também quando você foi gerente de projetos internacionais, né? E até eu tinha uma pergunta para te fazer. Você comentou bastante da diferença cultural, mas tem uma coisa que não é tão diferente assim na área de segurança, e eu incentivo muito as pessoas que estão nos assistindo, se vocês querem seguir uma carreira internacional, a área de segurança é uma das propulsoras, porque se falta profissional aqui no Brasil, quem dirá nos Estados Unidos, Inglaterra, na Europa, faltam muito mais profissionais de segurança do que falta aqui no Brasil. Tem muito mais oportunidade. E eu sempre falo que a área de segurança, ela impulsiona o profissional a ir morar fora. Você não chegou a morar fora quando você era gerente de projetos internacionais, mas você teve muito contato com os profissionais. O que não muda em termos de tecnologia, né? A tecnologia que a gente usa aqui para segurança, se eu aprender uma ferramenta de segurança aqui, é a mesma ferramenta que eu vou usar na Europa, nos Estados Unidos? O que você pode me dizer disso? Fábio, acho que uma das coisas que não tem barreira, não tem limites, é a tecnologia que a gente pode utilizar na área de segurança.
E olha, eu vou quebrar um paradigma aqui, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Nós brasileiros, talvez pelo nosso modelo de resiliência, né, o lado positivo de dar um jeitinho, o lado positivo de a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, nos possibilita ter uma gama de informação maior, de utilizar tecnologias, a mesma tecnologia que é usada nos Estados Unidos, que é usada na Europa, usada na América Latina, a gente utiliza ela aqui, não tem diferença nenhuma, né, de tecnologia, não tem barreiras para isso, mas a gente aprende a usá-las melhor. Né? Uma das coisas que eu vi muito latente é o brasileiro sabe utilizar, porque ele aprendeu a dar jeitinho, né? A nossa, não vou dizer gambiarra, mas você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Você, né, você também já deve ter visto, quando o seu tempo que você morou nos Estados Unidos, para o americano, por exemplo, o cara que faz uma atividade A, ele só faz aquilo. O cara que implementa um IPS, ele só implementa IPS. Que configura uma rede, ele só configura uma rede. A gente não, a gente tem que fazer um pouco de tudo. E isso nos dá uma flexibilidade, um conhecimento muito maior. Vou pegar um exemplo da semana passada. A gente está implementando a tecnologia de correlacionamento de logs, né, o Azul. Eu descobri que não é, apesar de estar escrito o Azul, eles chamam de WhatsApp. A gente está trazendo eles como parceiros nossos aqui na empresa, está fechando a parceria, e o americano que estava explicando a funcionalidade, os meus dois tech talents, né, que são os nossos trainees, falou assim, Eric, isso aí a gente já sabe mais do que ele. E o cara era um analista sênior explicando como era a implementação, porque ele vai muito no básico, ele vai muito no by the book, né, que a gente chama. E aqui a gente já está quebrando, fazendo conexão, ligando, fazendo uns puxadinhos para lá e para cá. Então, assim, o que os meus dois tech talents sabem de utilização do WhatsApp já está muito mais do que um analista sênior que estava explicando como utilizar, porque a gente está utilizando na nossa empresa. Então, até primeiro, a tecnologia é a mesma, e eu acho que a gente aprende a usá-la de forma mais profunda, porque a gente tem que saber, né, fazer o que para o brasileiro é assim, se vira e faz, e para o americano é assim, ó, o que dá, dá, o que não dá, não dá, e está tudo bem. Então, acho que eu acabei respondendo duas coisas, né? A tecnologia é a mesma, só que acho que a gente usa ela com uma profundidade maior dentro do Brasil. Beleza, entendido. Eric, bom, você sabe que eu te convidei aqui e eu queria abordar um tema que as pessoas que vão te procurar no LinkedIn já vão ver que você coloca bastante no seu perfil. Você tem vou dizer assim, defende essa bandeira, mas você é um cara que não esconde essa sua condição, né? E eu falei assim, pô, é interessante a gente falar sobre o tema, especialmente na área de segurança, porque a gente consegue, na nossa audiência, muitas pessoas se identificam com as pessoas que eu trago aqui, né? E você teve uma história de infância que você leva com você até os dias de hoje. A primeira vez quando eu te vi, que eu fui te cumprimentar, eu não sabia, assim, eu falo para você que eu tomei um susto, né? E aí depois que eu me liguei, eu falei, puxa, e aí, né? Como que eu me comporto? Então é uma situação diferente, né? Você é um profissional PCD. E eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas e até de maneira a gente conscientizar os próximos profissionais de segurança do mercado, o que é o PCD e algumas leis que existem para as empresas, né, que abrem bastante espaço para o profissional PCD. Então, se tem alguém aqui que está nos assistindo e também tem uma situação similar à sua, né, o que isso muda na condição quando ele está procurando uma vaga na área de segurança? O que você tem para me dizer isso? Então, primeiro, o que é o PCD e como que é isso no mercado? Legal, boa. Esse é um tema, Fábio, que ainda é polêmico, ainda é um tabu para algumas pessoas, para algumas empresas principalmente, mas o termo PCD é de pessoa com deficiência. E a gente não está ainda, acho que os profissionais, as pessoas não estão ainda preparadas psicologicamente, emocionalmente, profissionalmente para lidar com o profissional, com a pessoa PCD, a pessoa com deficiência. E eu tive, né, vou explicar aqui rapidamente para vocês, eu tive com
10, 12 anos de idade, eu fui pegar uma pipa no fio de alta tensão, né, aquelas caixas de transformador que fica no poste. E para quem está nos assistindo, né, vídeo está aqui na minha mão. Eu tenho uma deficiência na minha mão direita, eu sempre tenho que olhar à esquerda e à direita, na mão direita, que chama monoparesia. A monoparesia é limitação motora no órgão superior ou inferior. Então, eu tenho monoparesia na mão direita, né, em virtude de eu tomei um choque elétrico de 18.000 volts quando eu tinha 12 anos, porque eu fui pegar uma pipa no fio de alta tensão que um colega me pediu, e eu ali todo esperto, achei, sei o que eu estou fazendo, tomei esse choque, peguei um trilho de cortina para os mais antigos, né, que iam na casa da avó, tinha aquele trilho de alumínio, então eu peguei o alumínio como um ótimo condutor de energia elétrica, eu tomei esse choque. Então, me tornei PCD, eu não nasci, né? Algumas pessoas nascem PCDs, como cadeirantes, pessoas que têm nanismo, pessoas que têm problemas motores na perna, que andam, né, com uma certa, né, dificuldade. Então, o termo PCD é pessoas com deficiência, porque ela tem uma deficiência física, né, como cego e deficiente. Você sabe que tem uma diferença, cego e deficiente visual, né? Cego é quem não Não enxerga sabia. nada completamente, e o deficiente visual é quem tem deficiência para enxergar. Seja pequena, média ou grande, ele tem uma Uhum. certa deficiência. E tem diversas deficiências que precisam de um atendimento, de uma necessidade para poder trabalhar. Eu vou dizer assim, se é que tem alguma coisa boa na pandemia, é o caso de quebrar algumas barreiras da deficiência, que a maioria das pessoas que têm deficiência de locomoção, os cadeirantes, as pessoas que têm deficiência no membro inferior, é de se locomover, né? Não é uma particularidade de São Paulo, mas acho que todas as cidades do Brasil hoje são deficientes em ter mobilidade para as pessoas que têm essa necessidade. Sejam calçadas que não tem um buraco, que tem ali aquela rampinha para o deficiente poder, para o cadeirante poder descer, atravessar uma rua, né, para a pessoa cega ou com deficiência visual. As empresas, então a pandemia nos ajudou a não ter mais essa necessidade dessa mobilidade, as pessoas podem trabalhar de casa hoje, mas aí trouxe o próximo passo, a próxima fase da necessidade. Hoje as tecnologias não estão preparadas para algumas deficiências. A minha, que é monoparesia, né, é uma deficiência motora, ela não me impede de trabalhar. Eu já aprendi desde os 12 anos a teclar aqui, a usar o teclado com uma mão só, com a mão esquerda. Então eu não sinto uma deficiência. Para a gente estar aqui conversando, eu não tenho esse problema. Mas eu vou dar um outro exemplo. Nós temos na empresa pessoas cegas completamente. E elas trabalham. Né? Eu tenho uma colega nossa que é do RH, né, da área de pessoas, né, o antigo RH, ela é cega. Aí eu fiquei curioso, eu falei, como é que ela trabalha de casa, uma pessoa cega, olhando para frente, né, do computador. E eu fui perguntar para a coordenadora dela. Ela falou assim, ela tem um software que vai falando no fone de ouvido para ela tudo que aparece de letra, de palavra na tela. Eu falei assim, peraí, mas se ela ouve o que está escrito e ouve as reuniões, como que ela consegue, na cabeça dela, né, saber o que são pessoas falando e o que é o texto, né, de um documento, de um Word, de um Excel? Assim, então, isso ela já se adaptou. Ela sabe distinguir a voz das pessoas da voz do computador. Mas esse é só um exemplo, Fábio, de que a tecnologia ainda está muito distante de atender, né, a essas necessidades, sejam deficientes auditivos, né, ou surdos, deficientes visuais ou cegos. Né, os motores não têm tanto esse problema para trabalhar de casa, mas ainda tem sim. Tem outros desafios. Os desafios, né, você comentou um ponto que acho que talvez seja o primeiro ou o segundo desafio para as empresas, é a adaptação das pessoas a trabalhar com um PCD. Né? Como é que você comentou, né, quando a gente se conheceu? Como é que eu me comporto? Como é que eu falo? Como é que eu vou agir? Exato. Né? Eu posso brincar? Será que a brincadeira ofende? Né? Será que a pessoa pode brincar, mas eu não? Esses são os tabus que ainda existem. E eu vou dizer para você que
sim, eu sofro menos, né, esse tipo de coisa, até porque eu acho que eu sou mais despachado, eu mesmo brinco com a minha deficiência, para mostrar para a pessoa assim, olha, isso é normal, né? Eu sou uma pessoa normal para se trabalhar. O cadeirante, ele é uma pessoa que você pode brincar, você pode... Existe aquele nível do respeito. Acho que a brincadeira, quando ela não é ofensiva, quando ela não denigre a imagem, quando ela não te limita dentro do ambiente de trabalho, é... isso serve para outras frentes também, mas falando de PCD exclusivamente, quando você não ultrapassa esse limite, é saudável. A gente pode comentar. Às vezes, essa minha colega que é cega, eu comento com ela, né, algumas coisas. E aí, como é que você está aí? Como é que para você é esse trabalho de você ouvir? Primeira coisa, gente, para quem está ouvindo, se você um dia for trabalhar com uma pessoa na sua empresa, ou conviver no dia a dia, trate de forma natural. Qualquer dúvida, pergunte. Olha, você é cego, como é que é para você trabalhar? Como é que é para você ler um documento? Me conta. Gente, isso não é ofensivo, a pessoa não se sente ofendida. É bom para quebrar o tabu de como é que eu me relaciono. Né? E não precisa, sabe, até que você tenha um certo grau de intimidade, a pessoa te dê essa permissão de fazer alguma brincadeira, não faça. Né? Na dúvida, não faça. Eu não tenho problema com os meus amigos, eu mesmo brinco com a minha deficiência, não tenho problema com isso, mas até que você conheça a pessoa, é interessante. E falando de lei, né, só para a gente falar de números rápido aqui, Fábio, empresas de 101 a 200 colaboradores têm que ter 2% de pessoas com deficiência no quadro de profissionais, de 201 a 300 tem que ter 3%, de 300 a 500, eu acho, tem que ter... Não, a empresa de 500 a 1.000 tem que ter 4% e acima de 1.000, 5%. Então, esses são os números hoje. E não tem. A gente tem, por exemplo, lá na Inmetrics, a gente tem um programa que a gente acabou de fazer para trazer pessoas com deficiência. É um desafio, sim, porque a gente tem que buscar, né, nos profissionais da área de pessoas, fazer essa integração deles com o nosso ambiente. Tem o desafio das pessoas para o tratamento dos profissionais, né, do dia a dia, do tratar com eles. E tem um desafio que poucas empresas falam sobre isso, o desafio da carreira. Porque, às vezes, você coloca uma pessoa numa posição, um analista de segurança júnior. Eu tenho hoje, na minha equipe, né, eu brinco que já tem 2 deficientes. Eu tenho uma menina do Paraná que é deficiente, ela tem um problema motor na perna direita, e ela trabalha, né, com a gente de forma remota, de casa. Mas a carreira, eu tenho que saber trilhar uma carreira, desenvolver uma carreira para a pessoa, mesmo que ela seja deficiente visual, auditivo. Como é que a gente vai desenvolver essa pessoa? Se você olhar no LinkedIn, pouquíssimos profissionais estão em posição de liderança, de gestão, pessoas na área executiva. Então, pouquíssimos. A maioria dos PCDs ou são atendentes de call center, tem posições muito baixas numa carreira profissional. E tem paradigmas ainda a serem quebrados, tem paradigmas psicológicos deles, de capacidade. Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que aquilo é para mim? E aqui eu vou fazer um parênteses que é muito pessoal. É minha opinião, uma opinião eriquiana, que é a seguinte: as famílias também não estão preparadas. E aí vocês... Né? Não aconteceu comigo, graças a Deus. Talvez isso tenha me ajudado. Eu vejo muito pais, né, naquele cuidado excessivo, que não vai, meu filho, isso não é para você, você não tem a capacidade. E aquilo cria-se crenças limitantes muito mais psicológicas do que físicas, para aquelas pessoas se tornarem profissionais de excelência. Então, isso são coisas que hoje as empresas estão trabalhando muito para quebrar. Graças a Deus, eu trabalho numa empresa que a gente é realmente inclusivo, tá? Não é só quebrar metas de contratação, tem sim programas muito fortes, expressivos aqui, e eu espero que outras empresas também tenham esses programas para colocar esses profissionais, né, criar uma carreira, levá-los realmente a patamares de executivos, líderes, independentes das suas deficiências. Então, esse acho que tem sido aí
os desafios, Fábio. Eu queria, assim, ouvindo a sua história, eu queria compartilhar aqui dois momentos da minha vida onde, assim, fez bastante diferença para mim a questão de trabalhar com profissionais PCD, né? Uma das primeiras empresas que eu trabalhei aqui em São Paulo, e isso me chamou a atenção, porque eu vim do Paraná, e aí, obviamente, lá a gente não via isso com uma certa facilidade. A empresa, ela falou assim, olha, nós vamos trazer um profissional que ele é autista, e o autismo, não sei se todas as situações, mas algumas situações, alguns níveis são considerados PCD. E a empresa ofereceu um treinamento para os profissionais que já estavam a saber trabalhar com um autista, porque ele tinha uma situação diferente, e aí você tem que estar preparado. Então, aquilo foi para mim, assim, muito importante, e eu me voluntariei para fazer o treinamento, e eu trabalhei com esse cara, e ele, assim, uma pessoa fenomenal, um talento, assim, extraordinário. E eu pensava assim, cara, como que esse profissional, ele não podia estar fora do mercado? Porque o cara era muito bom em desenvolvimento. E o fato da gente ter se preparado para trabalhar com ele fez com que ele tivesse um ambiente melhor para ele mesmo, né? E que a gente pudesse extrair o máximo daquele profissional. E, cara, assim, foi fantástico. Foi uma das melhores experiências que eu tive em preparar, né? Saber preparar. Por exemplo, tinha certas atividades que você não podia dar para ele porque sabia que ele não ia concluir, mas, em compensação, tinha outras atividades que para ele era um desafio e ele fazia muito rápido. Eu falei, meu, era isso, né? A empresa se preocupou não só de acolher, mas de extrair o máximo daquele profissional. E o segundo ponto também, e esse foi até mais recente, eu tive um projeto de controle de acesso, né, onde a gente estava implementando um método de autenticação multifator, né, ou seja, o cara ia usar o celular para se autenticar, e no time do cliente havia um profissional com deficiência visual. E ele fez um alerta, né? Ele falou assim: olha, gente, vocês estão colocando aqui um projeto, um produto que eu fui testar e ele não funciona para deficiente visual. Então, o banco vai deixar de atender aqui no nosso país 7% da população. E eu falei assim: puxa, cara, eu não tinha percebido. Por quê? Porque na minha condição de não deficiente, para mim estava tudo certo, né? Foi essa diversidade, e aí a palavra diversidade muito bem colocada, ter um integrante com uma situação diferente dos outros integrantes do time na equipe, chamou a atenção da equipe toda a um ponto que só ele via como errado. E até eu comentei isso com a Carolina Bosa na última entrevista, só que pena que não foi para o ar, né? Foi em off isso, que foi muito interessante. Eu falei, cara, a gente tem que valorizar mais as empresas contratarem profissionais com deficiência para que a gente possa ter visões diferentes dos nossos projetos. Quantos projetos que a gente tem feito hoje em dia que não são inclusivos com as pessoas com deficiência? E aí você trazendo um profissional desse para o seu time, te faz mudar o pensamento. Todo mundo fica consciente que aquilo é um problema, né? Às vezes a gente vê uma escada rolante, né, no shopping, você fala, normal, escada rolante, né? Onde que tem elevador? Só tem um elevador e fica longe pra caramba. Então, para o profissional que está ali, que tem a pessoa que está ali, cadeira de roda, ela tem que chegar até o elevador para depois voltar para um outro ponto da loja. Então, assim, faltou um bom senso, né, de quem estava construindo, de saber que tinha que ter mais elevadores, tinha mais acessibilidade, né? Então, assim, esse ponto da diversidade me chamou bastante atenção. E eu fico contente, cara, que você tem não esconde isso de ninguém, que você leva essa bandeira, essa conscientização para onde você vai. Então, eu te conheci na IBM e todas as empresas pelo qual você passou, e você é bastante ativo isso na rede social também, falando sobre o tema, né, para conscientizar, né? Eu tive a última conversa com a Carolina Bosa, que era mulher, que é mulher, né, e mulher na condição na área de segurança, e agora eu trago você aqui para falar sobre esse tema, né? E você mesmo já comentou, né? Tem bastante espaço, né? O que o profissional que tem deficiência, o que ele pode
focar mais na área de segurança, às vezes para estudo ou para se preparar? O que você recomenda? Sabe, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu recomendaria, sem limitações, acho que o mais importante é você achar o caminho, o que mais te interessa na área de segurança do que a sua limitação. Você citou alguns exemplos, eu tenho outros, né? Eu tive um cara na minha equipe que era autista, ele tinha Asperger, e eu nem sabia, né? Não fui eu que tinha contratado ele e tal, foi uma outra gerente. E aí eu conversando com ele, depois essa colega de trabalho me comentou: você sabia que o fulano é Asperger? Eu falei: não, eu nunca notei. Aí depois eu fui conversar com ele, tá? Ele falou: eu tenho inclusive uma pulseirinha, eu sou autista e tal, que eu uso ela e tal. E assim, o garoto é um garoto de 19 anos, Fábio, um ethical hacker, que eu já vi ele invadir um drone, o drone invadiu o elevador de um prédio e parar o elevador. Então, assim, olha a capacidade que um garoto de 19 anos tem, sendo, né, Asperger, e profissional na área, trabalhando. Então, assim, ele sabe das limitações, ele sabe das necessidades que ele tem de medicação, de acompanhamento médico, mas isso não limita ele. Então, eu não colocaria assim, não deixe que a sua necessidade especial ou a sua deficiência te limite. Vai aonde você quiser. É a primeira coisa. Né? Quebra primeiro o paradigma mental, psicológico, e deixa que o físico ele se adequa. A gente já tem, acho que, desafios demais. Estava aqui falando, eu estava aqui pensando, imagina um projeto de fingerprint para uma pessoa que não tem as mãos. Como é que você Exato. inclui essa pessoa? Né? Você falou de múltiplo fator de autenticação. Como é que uma pessoa cega consegue fazer uma utilização de íris para fazer a identificação? Então, tem aí, a gente tem sim a tecnologia. Acho que a limitação está muito mais na tecnologia do que nas pessoas que vão vir. Tem muito caminho, tem muita oportunidade. Vem, né? Se quiser me usar, fique à vontade para bater papo, me achar nas redes sociais. Eu acho que assim tem empresas que trabalham com isso. Eu tive o prazer, por exemplo, de conhecer a Andrea Schwartz, né, e o Jacques Haber, que são os executivos, eles criaram a Igual, que é uma empresa de inclusão e diversidade. A Andrea ela é cadeirante, ela teve um acidente com um pouco mais de 20 anos, se eu não me engano, e aí ela é uma das pessoas que tem uma frente enorme, né, a favor dos PCDs, é uma grande referência no LinkedIn. Então, assim, cara, a gente tem muita referência boa, muita, Fábio. Posso dizer até, guardadas as devidas proporções, que é uma honra poder representar, né, uma, Uma uma comunidade. frente dessa, uma frente dessa de pessoas que estão num cargo já executivo e que te trilharam ali. Graças a Deus eu não tive desafios de preconceito na vida profissional. Sei que eles existem. Você comentou da Carol. A Carol uma vez me contou uma história que eu lembrando dela agora acho um absurdo, né? Uma vez ela já executiva, country manager de uma empresa, ela foi atender um cliente e o homem teve a cara de pau de falar assim, não dá para eu ser atendido por um homem. Nem sei se ela contou essa história, Não, não mas quando chegou a ela me contar. contou, eu falei, gente, como assim? Como é que pode se colocar o gênero de uma pessoa frente ao capital profissional que ela é? E você sabe tão bem quanto eu que ela deve ser uma das 5 mulheres mais brilhantes na área de segurança, amiga nossa, né, profissional da área de segurança, tem um grau ali de conhecimento que coloca muito profissional no chinelo. E, cara, em momento algum, você coloca em questão se ela é homem, mulher, transgênero, não interessa. Ela é um profissional brilhante. E realmente, ouvir histórias como essa me entristecem bastante. Eu, graças a Deus, nunca tive, né, sei de profissionais, de colegas que já tiveram como deficientes. E, de novo, acho que ainda tem muito paradigma para ser quebrado, não só na carreira de segurança, mas na carreira profissional no Brasil como um todo. Maravilha. Eric, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu sempre termino perguntando se na sua empresa hoje
você tem vagas, você está procurando, ou a sua empresa está buscando profissionais da área de segurança, e como que você vê o mercado, aqui falando dos PCDs e não PCDs, né? Quem está começando agora, o que deve estudar na área de segurança, o que deve focar, alguma área específica, o que você recomenda aí como a nossa pergunta final aqui para encerrar o nosso programa de hoje? Legal. Olha, Fábio, a gente está num momento que, assim, acho que nos 25 anos de carreira, eu vou dizer que é o único, eu nunca vi tanta demanda, né? A gente está falando aqui em março de 2022, eu nunca vi tanta demanda na área de segurança, né? A gente está aí passando por um apagão tecnológico e segurança não está longe disso, não está fora disso. Então, assim, eu tenho vagas aqui, tem muitas empresas, muitas vagas, o que falta são bons profissionais, né? E o que hoje, para quem está começando na carreira, a gente tem aqui dentro do nosso plano de carreira lá na Inmetrics, e acho que na nossa carreira profissional de segurança como um todo, fala-se muito em cloud security, né? As empresas estão migrando da sua rede local, do seu ambiente local, que a gente chama de on-premises, para a rede da nuvem, seja AWS, seja GCP da Google, seja o Azure da Microsoft, seja Oracle, seja IBM, estão migrando para lá. E faltam profissionais com experiência em cloud security. É uma demanda nossa aqui, todo mundo tem que treinar e se certificar, inclusive eu. É uma demanda que eu criei, né, e eu não estou fora dessa regra. Outra frente que eu acho que tem se falado muito no mercado agora é a parte de IAM, né? Uma frente que você domina muito bem, a gestão de identidade e acesso. Né? Tem se falado muito nisso, eu tenho tido muitas conversas com clientes que eles querem falar sobre isso, né? E tem tecnologia aí, como a gente já falou aqui hoje, que falta ainda, né, se adequar a PCDs, mas é uma novidade para muita gente, faltam profissionais bons nessa frente. E uma outra é a parte de conscientização, né, no pilar de pessoas, falar de segurança para pessoas. Quase todos os grandes eventos de invasões, de ransomware que a gente tem visto no mercado, que é aí público, né, invasão na Renner, invasão na JBS, né, no Tribunal de Justiça, e outras empresas aí que agora me fugiram aqui, mas tem muitas, não só no Brasil, mas no mundo, falharam por pessoas, né? Alguém que clicou num phishing, num e-mail que não devia, num link que não devia e abriu a porta para o invasor. Não é novidade na nossa área, né? Os invasores não ficam ali mais tentando quebrar uma barreira, burlar um firewall, um IPS. Para quê? Se é mais fácil pedir acesso para quem está lá dentro. Então, Exato. Cuidar da gestão de acesso, cuidar do conhecimento, da conscientização de segurança, são todas as vertentes que a gente tem falado muito para os clientes, né? Então, acho que essas três, pessoas, né, conscientização, gestão de identidade e acesso e cloud security, são três grandes frentes de segurança que eu vejo aí para o mercado. Muito bem, Eric. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua experiência aqui, por ter compartilhado essas histórias, algumas delas tão engraçadas aqui. E muito obrigado também por receber alguns dos nossos espectadores aqui que vão provavelmente procurar no LinkedIn para conversar com você e deixar essa porta aberta aí. Valeu, Eric. Obrigado, Fábio, por essa oportunidade. Realmente conversar aqui foi de grande valia e, cara, estou muito feliz. Espero que a gente tenha mais papos gostosos como esse e que a gente seja referência para quem está chegando no mercado agora, quem está começando. Cara, recomendo, vai lá. Se você vê que é a sua paixão, mergulha de cabeça que você não vai errar. Muito obrigado pela audiência, pelo tempo e pela paciência de nos ouvir até agora. Espero que a gente tenha contribuído, ajudado um pouquinho no início aí da carreira ou na carreira que você já está trilhando. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Nós ouvimos aqui o Eric Erdi. Se você tem algum profissional que você queira que eu traga aqui para o programa, para a gente conversar, mande a sua sugestão, mande seus comentários aqui embaixo e eu vou procurar. Então, se eu não conheço esse profissional, eu vou procurá-lo ou procurá-la para trazer aqui para essa nossa conversa, para você conhecer um pouco mais das histórias dessas pessoas e também, às vezes, se inspirar e seguir esse caminho na área de segurança da informação.
Ficamos por aqui e, como sempre eu digo, fique seguro.